Isto aqui é de colonia. A terra não é sua. A terra não é minha, eu comprei a benfeitoria há uns 10 anos que eu comprei, foi quando eu casei, que comprei esta benfeitoria a uma senhora que embarcou. Pois. E a gente, é claro, tínhamos que partir, agora está melhor, um pouco melhor depois do 25 de Abril, porque agora a gente já não parte com o senhor aí. Fizemos aqui umas reuniões, unimos os caseiros todos aqui, os agricultores, e resolvemos a não partir. A gente só divide com o senhor aí. Eu, por exemplo, fui com o senhor aí e disse-lhe assim: ó meu amigo, daqui avante, daqui em diante, eu só parto, só faço partilha, só parte as coisas da fazenda, se o senhor também partir, também pagar metade do trabalho. Se não pagar, enquanto não se resolver a pagar metade do trabalho, eu não parto mais nada. E ele mesmo, o próprio senhor aí, tem aqui uns pecados que é mesmo dele, é dele tudo, terra e benfeitoria. E ele não faz, é que não dá para pagar o pessoal. Quer dizer que ele não faz a dele, e a gente aqui a trabalhar na nossa para lhe partir, para lhe dar metade. Não estava certo. E ele nem sequer lhe disse isto a ele, fui o representante dele aqui, porque ele é estrangeiro. Pois, ele nem sequer cá está. Sim, ele nem sequer cá está. Ele vive no Funchal ou vive mesmo fora da Madeira? Vive fora da Madeira. Pois. Ele vive fora da Madeira, é um capitão polaco, o Tumazeski. E ele é lá de um país até comunista e vinha para aqui explorar os portugueses, não está certo. Ele não está certo, ele então um bom comunista e agora veio para aqui explorar agora a gente na Madeira. Não estava justo, de maneira nenhuma, porque a gente tivemos que resolver isso à nossa maneira, já que o governo ainda não resolveu até agora. E aqui nesta região, pois, fizemos assim. Está assim assente, é? Está assim assente. Mas há outras regiões aqui ainda não, isso não está a funcionar. Aqui, eu sei que há regiões que até eles andam com medo e coisa assim, mas aqui eu não tenho nada a recear nesse caso, que eu tenho a certeza que tenho razão. Pode vir qualquer regime que venha, porque eu não posso ser condenado por isso, porque eu disse-lhe a ele, não quero o que é dele. Eu disse-lhe a ele: você, se quiser continuar a partir como a partia até aqui, você tem que pagar metade do trabalho, metade da água, metade do adubo, do guano e metade de tudo, para ter a direito a levar alguma coisa. Senão, se eu é que trabalho, se eu pago água, pago o guano e pago tudo, não tenho nada a partir. Portanto, neste momento, os caseiros reuniram-se, não é? Pois. E agora? E resolvemos não partir nada, Pois. sem o senhorio, ou o governo resolver este problema. O governo resolve este problema da colonia na Madeira, porque isto é uma injustiça já há muitos anos. Pois. E qualquer um partido está na disposição de acabar com isso. Não sei se uns com mais vontade, outros com menos. Mas qualquer um partido, pelo menos o que eles têm dito aí, que das primeiras coisas que vão fazer é acabar com isso, mas por enquanto tem sido só conversa até agora. A gente é que acabamos mesmo por nós. Agora diga-me só uma coisa. Os pequenos proprietários como o senhor, os caseiros, portanto, das terras e das propriedades, juntaram-se aos trabalhadores rurais que não têm terras, mas que, por exemplo, alguns vêm aqui trabalhar às vezes quando é preciso em alguns períodos. Juntaram-se a eles nesta decisão ou fizeram isso sem os consultar e sem lhes dar a possibilidade de participarem nesta movimentação geral dos trabalhadores? Por eles também assistiram a essas reuniões, porque essas reuniões eram para todos os que trabalhavam na terra. E portanto eles também eles estão todos ao facto deste e apoiaram esta iniciativa nossa, porque é uma coisa mesmo que estava bastante injusta, não há dúvida. O regime de colonia é um flagrante modelo de opressão e exploração de uma classe por outra. Remonta ao período do povoamento, quando a Ilha da Madeira foi doada no espiritual à Ordem de Cristo e no temporal aos capitães colonizadores. A mais escandalosa injustiça social está patente nos termos de qualquer contrato de colonia, onde o senhor da terra, o senhorio, impõe ao benfeitor, o colono, inclassificáveis condições que este é forçado a aceitar. Reparemos em algumas passagens de um desses textos, na maioria das vezes assinados apenas pelo proprietário da terra, já que o caseiro é por regra analfabeto. O colono obriga-se a cavar até ao fim do mês de julho o terreno, pelo menos uma vez cada ano, e a adubá-lo com bom adubo de curral, pelo menos de 2 em 2 anos, e a tratar com todo o zelo a vinha e árvores. Obriga-se a podar, sulfatar, enxofrar, esfolhar e tratar a vinha, tudo por mãos de homens.
Obriga-se a não cultivar qualquer espécie que o proprietário entenda prejudicar a vinha e árvores de fruta. O serviço da lavoura será fiscalizado pelo proprietário ou seu representante. Quanto aos produtos da terra, o contrato de colonia de que estamos a citar algumas passagens determina que o proprietário receberá metade do vinho produzido na bica do lagar, sendo a outra metade do colono, que o proprietário tem direito a 2/3 da fruta que as árvores que existem à altura do contrato produzirem e à metade da fruta das árvores que forem plantadas pelo colono. Mas nos contratos de colonia, o proprietário da terra tem ainda outros direitos. Por exemplo, o de excluir o colono quando este falta qualquer das cláusulas contratuais, sendo avisado à vista de 2 testemunhas 2 meses antes da colheita do vinho, sem direito algum à indemnização. E mais, quando não convenha ao proprietário a continuação do contrato, o colono terá só o direito de receber metade do valor da vinha e árvore de fruto que tiver plantado. Esta avaliação será feita, estabelece o contrato que estamos a referir, por 3 avaliadores, sendo um por nomeação do proprietário, um pelo colono e o terceiro por indicação desses 2. O colono obriga-se a não recorrer para qualquer tribunal da decisão destes peritos. Dizem deste contrato que culmina assim com uma disposição que é bem o reflexo dos interesses da classe que o redigiu. Pelo processo hereditário, o contrato de colonia sobreviveu até aos nossos dias. Absurdo, tal regime mantém em dramática miséria milhares de pessoas dependentes de caseiros e mieiros. De maneira que eles, a gente semeava, levava metade. A gente que tinha vinhos, era pedaços, e eles vinham buscar a metade. E a gente tem a nossa fruta, levava metade. E a gente pagava uma pequena renda, que era da erva que dava em cima do terreno. E então, o que a gente fazia, quer dizer, a cultura era nossa. Mas, e a água também a gente é que pagava. A gente também, os caseiros, era que pagavam a água. Este senhor pode falar-nos de como é que é o contrato entre o milheiro e o senhorio? O meu É um contrato bocadinho diferente, não é? é, sim senhor, é tratar uma vaca para o aluguel da casa e da fazenda. O leite e a metade só que tem. A vaca, eles levam tudo. Bezerros, se tiver alguma cria, também levam. Só este ano é que ele pôs um contrato. Metade da vaca assim para mim e metade da cria assim para mim. Já este ano ele resolveu outra coisa. Passou a ser um bocado Sim como senhor. caseiro, não E é? se semear trigo ou centeio, eles levam metade de cada coisa. Fruta nada. Só se for a juntar algum fruto do chão. Vemos à mesma. E temos que tratar da fazenda como é de velho. E a água, se eu arrendasse a hora de água, tenho que pagar 50 escudos e ele põe o de 50. E a metade da água para cada ano. Já em 1773, colonos da Madeira se dirigiam ao então governador da ilha, João António de Sá Pereira, descrevendo nestes termos o regime de colonato. As urgentíssimas circunstâncias até agora inevitáveis de opressão, de violência e de calamidade que sofrem os suplicantes povos desta ilha da Madeira, aqueles a quem a sua infeliz condição fez colonos de alheias possessões. E ainda, em termos tais de precisão e de indispensável necessidade, são os suplicantes forçados a padecerem toda a sorte de violências e useiras que os senhorios daquelas fazendas, por um sistema hereditário já quase insensível, ainda que por sua origem e efeitos violento e usuário, têm introduzido e atualmente praticam contra os pobres suplicantes, que se acham por esta causa reduzidos à mais deplorável escravidão, calamidade e pobreza. Apesar de, aliás, até parece um paradoxo, apesar da Madeira, das condições agrícolas da Madeira serem extremamente desfavoráveis, ainda é na agricultura onde vive, onde trabalha mais gente. Portanto, trabalharão na agricultura cerca de 40% da população ativa. Repare-se que é um valor extremamente elevado. Por exemplo, na Inglaterra trabalham cerca de 4% na agricultura da população ativa. Por outro lado, a agricultura sofre uma determinada crise estrutural, portanto, por ainda a existência de sistemas de exploração medievais. Há um sistema até particular, que é o sistema da colonia, que não existe no resto do país, em que se caracteriza fundamentalmente por haver um dono do térreo e um dono da cultura, da benfeitoria, e que são, portanto, transmitidas por herança, quer uma parcela, quer outra. Depois, digamos, o caseiro, que é o trabalhador da terra, e o senhorio, que é o dono.
portanto, exerce toda a atividade produtiva e chega à altura da colheita, é separado a meio. Portanto, metade da colheita é para o senhorio e metade para o caseiro, do qual tem que tirar o seu trabalho e todos os custos inerentes a essa produção. Pode dizer-se que é o problema número 1 da agricultura madeirense, e não só da agricultura, porque este é um problema também social, é o problema da colonia. Que o governo, é um problema, portanto, de governo central. O governo central é que tem que solucionar esta questão. Já foi posta aos vários ministros dos vários governos provisórios. Ainda não se conseguiu realmente uma solução capaz para esta questão. Por outro lado, encontra-se hoje perante quase uma situação de facto. A colonia, portanto, já está praticamente alterada na realidade. Por exemplo, há colonos que apenas dão 1/3 da produção ao senhorio, há outros colonos que não dão nada. Portanto, portanto, é urgente realmente que o Governo defina juridicamente esta questão, até para se entrar, repare-se que há casos até concretos de explorações agrícolas que se podiam implantar em determinadas regiões, mas sem esta definição é impossível fazer-se qualquer avanço. Boa tarde, desculpem vir aqui incomodá-los, estão a trabalhar. Os senhores sempre viveram aqui nesta casa? Vimos, sim senhor, sempre dentro desta casa. Olha, e há quantos anos? Olha, a senhora quantos anos é que tem? É a esposa daquele senhor, talvez? Sim, Tenho 54. E sempre viveu aqui? Sim, senhora. Já temos a viver aqui há 36 anos. E o que é que fazem aqui? Como é que vivem? Como é que ganham algum dinheiro para viver? Vai-se passar de miséria e quando eles podem ganhar, vai-se ganhar. E quando eles não podem ir, tratei 2 filhos. E quanto mais a gente trabalha, mais miséria se tem. Porque não dá, quando não dá, vai-se apertando um para o outro. E a gente, quando veio-se aqui em Senhorio, não se podia arranjar nada. Então, só dizer, a senhora tem aqui uma territa que, Sim, senhora, isto aqui é de cultiva, Senhorio. não é? Sim, senhora, até que Mas a não é gente sua? Não, senhor, era do Senhorio. E já teve tempo da gente sempre, mas a terra que era do Senhorio, que isto aqui era tudo partido. E a gente já sabe que não se podia arranjar, vivemos sempre dentro desta casinha. Porque o senhor mesmo não deixava, nem sequer com uns quer se ele deixava para arranjar por um. Portanto, os senhores são caseiros, não é? Esse senhor, sim, mas Tinham caseiros. que repartir, isto depois deixou de ser de 25 de Abril, deixou de ser assim. Tinham Sim. que repartir todos os produtos Sim, e senhor. cuidava com o senhorio, não é? Sim, senhor. Sim senhor, 3-1. Como? Era 3-1. A gente dava-se numa parte e fica-se com duas. Mas eles não põem guana. Eles não põem nada. Eles não põem nada. A gente aqui, portanto, com estes pedacitos, a gente estava trabalhando. Pagava-se a renda por ano. Pagava-se e paga-se 170 por ano. Estava pagando, sempre no princípio. E depois a gente pagava, chegava-se ao fim do ano, pagava-se isto. Esta renda. E o que a gente plantava no terreno a gente tirava. Mas isto eu caiu muito frio. Dá uma colheitazinha só na roda do ano, e há caiu o verão. Uma vez era só que era arrendado, já nos outros lugares é tudo partido. Já a ribeira para lá é tudo partido. A partilha era a ver. E já a fruta mesmo, A fruta que era maçã era tudo partido, a mesma cainha, está lá. E daquele lado era tudo partido, mesmo, que aquele dali de Ribeiro para lá é do Senhorio, do Sr. João, do Vazado Polo. E aqui deste lado era da senhora Dona Júlia, o Alves Sequeira. Pois, João é o dono do Bazar do Povo do Funchal, não é? Sim, senhor, sim, senhor. Isso aqui é o Senhorio. O Senhorio não é daquele lado. Daqui de uma ribeira que se passa ali. Então como é que os senhores criaram aqui os filhos? Fomos criando-os aí, ia sair a trabalhar por aí, tenho andado, já andava há 20 anos fora de casa. Toda a semana vou trabalhar por aqui por lá para ganhar, para ser muito. E os seus filhos Já foram à escola? há 21 anos, pelo menos. Só dormi em Os casa primeiros, do filho, já Manuel deu exemplo, já tenho uns 4 com exame. Mas isto, a princípio, logo que lhe dava um exame, já sabe que era para a gente, já desejava que ele fosse ganhar alguma coisa, mas os pais.
Já não tenho, já eu tenho 4 com exame de quarta e tenho este mais meu também já passou para a quarta. Então, e quer dizer, esta casa foram os teus que fizeram, não é? Não, senhor, este foi um irmão meu que morreu e deixou morreu e a gente ficamos com esta irmã. Se fez esta casa a ver a ser o meu avô. E a gente fomos para a casa, ele morreu solteiro, que ele morreu com 49 anos. Mas os senhores nem deixavam pôr telhados de... Nada, Não deixava, não, senhor. Nós queremos para pôr uma resenha. Não deixava arranjar. Não deixava arranjar. Isto eu arranjei isto está aí a pegar agora porque já está, como dizem eles, verdade. Mas quando ele não me deixava arranjar isto. Não, senhora. Não me deixava arranjar isto agora, quando eu arranjei aquele palheirito. A resenha da gado. Arranjei lá aquele palheirito. E ele veio ali e não arranjaram. Para poder arranjar, tive que tapar aquilo por fora com madeira, quando ele não me deixava arranjar. Aquela coisinha que dá lá, foi por lá, ele não me deixava arranjar, arranjei um... E era toda a agitação. Tudo aquilo não deixava arranjar, era seteado. O meu filho quer fazer um caseiro para vir um dia mais tarde, porque é natural e ele entendeu que não há maneira de ele compreender, ele quer que a gente vai fazer para outra parte. Mas não pode ser, é aqui que os meus pais me deixarem, porque quando ele nasceu eu já estava cá, já tinha nascido e eu sou mais velha do que ele. Mas o seu filho vai mesmo fazer a casa, não é? E o meu filho vai fazer, ele quer que se faça um contrato, as águas, tiraram as águas pelas suas quintas e a gente, coitada, a gente ficamos sem águas de intervérias, a gente não temos água que se governe, nem a gente temos eles têm os cortes de banho e com os depósitos, a deitar as águas, as porcarias em cima do terreno para regar a terra, onde a gente temos a tomar água, uma coisa de uns 150 metros, talvez não tenha. Mas ele tem tentado impedir que se faça a casa? Pois claro que ele não quer que faça a casa porque ele queria que a gente lhe joelhasse para ele... a gente queria, que ele quer que a gente lhe vai fazer, porque ele queria fazer um contrato, que fazia o contrato que a gente para outra parte e para o meu filho não fazer a casa aqui. Porque eu nunca tive nada com ele, nunca lhe fui lá roubar nada, nem nunca ele me deu nada e ele entendeu que está pagado já há uns 19 anos que a gente temos aqui e ele sempre pagado com a gente. E a gente não se pode viver à frente dele por causa dele, mas nem que ele morra. Naquele morro que eu também posso morrer de hoje à amanhã, mas o meu filho aqui que vai fazer a sua casa. Mas ele tem uma casa boa, não? Pois tem uma casa boa, pois também tem uma casa boa. Ainda perdidas. Ainda muito grande, ainda lá perdidas. Ainda perdidas ele tem, o pobre é que não tem, é piuadem. E esta senhora com aqui com esta casa, vai viver com quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos, a bem dizer num quarto. Num quarto. Só tem, passa a dizer no Pedro Restolho a dormir, e as criancinhas, e elas a dormir para baixo, num quartinho estreitinho, tal que se pode ver, num estreitinho, para criar tanto filhos. E nunca podia se alargar com nada, que o senhor nunca deixou, nem deixa. E ele agora, já do 25 de abril para cá, tem-se desenvolvido mais, porque se quiser fazer uma qualquer coisinha, já ele não estrava tanto, só está a parte na cama. Mas até agora ele apertou a pouco, que não se quer cuia, nada, a gente não se podia levantar nada, senão só se for para a gente levantar um isqueiro, uma qualquer coisa, era à frente, tapado com madeira, e para poder se remediar, uma cozinha de nada, para fazer uma cozinhinha, para cozer o comer, era destes estados que ele não deixava, ainda mesmo assim, andava feito sempre de roda a apreciar, a ver aquilo que a pessoa fazia. E o senhor, como foi, quando é que ele foi buscar tanto? Uma pessoa só ter este terreno inteiro. E este terreno inteiro lá debaixo do fundo, vai à boca da rocha, isto por aí fora tudo, lá tem-se tudo. E olha o que tem pela minha porta. Lá tem-se tudo, uma pessoa só. As terras do Sr. João começam desde a Pereira, acaba o afestar o Corral das Freiras e confronta com a Serra d'Água. Portanto, começa desde daquele ribério, daquela casa, desde daquela casa, aqui este ribério e vai desde lá acima. Pereira, Chote, Chada, Corroida. Mais nada. Ainda tem uma parte do Jardim da Serra. Mas o Jardim da Serra confronta sempre desde... E tem muitos trabalhadores a trabalhar para ele nestas terras? Deve ter uns 15 ou 20 trabalhadores. Só nas terras todas? Não, nas terras todas, quer dizer que tem os caseiros. Ah, pois. Sim, senhor. Pois, está bem. Tem os caseiros. A gente a plantar as semeias e ele nunca chega para nada.
nem põe guane, nem põe sulfato, nem põe adubos de qualidade nenhuma, não põe um homem a trabalhar, não põe nada. Chega-se ao dia de cavar. Apresentava ali um homem para cavar, para vir cavar. Ali tudo não ajudava. Mesmo o meu marido, uma pessoa com 77 anos, a suar a cair pelo corpo para baixo, e um rapaz ali sentado debaixo das castanheiras à sombra. E ali a tarde tudo doía. E não bater a mão a nada e chegar à noite. Pegar na parte dele, ela se embora. Não pode ser. A terra deve ser quem trabalha, porque o senhor não trabalha. E ele trabalha a terra. E ele não trabalha a terra. De qualquer maneira, a terra continua a ser do senhor aqui, não é? Ora, com certeza. Com certeza. A gente depois, que a gente, do 25 de abril para cá, não começa a partir. Nem se puder, diretamente não se parte. A gente somos unidos todos aqui. Enquanto a gente se puder, não se parte. Não se parte porque compra-se o guane, o preço que ele está, a 200 e tal escudos, à saca, a 50 quilos. E paga-se 100 escudos a um homem a comer e beber. A gente gasta-se mais de 1000 escudos. A gente não é que se pode dar dinheiro cirúrgico, não se lhe pode dar nada. E quantas vezes a gente tem-se levar a renda? O senhor hoje deixava-se o seu filhinho morto já com uma em casa. O povo aqui desta paróquia também já conseguiu fazer uma cooperativa. Já, sim, senhor. Mas parece que há aí uns senhores que não gostam da cooperativa. Não querem. Quem são esses senhores? Os merceários, eles é que não querem. Merceários e Eles têm há o símbolo, eles têm o símbolo, esse não querem, é cooperativa. Não querem castigado os que não queriam cooperativa, deve ser todas não querem a cooperativa que eles veem, que para eles não faz conta. Que a cooperativa, sabendo que a cooperativa é que ele dá um grande atraso na vida deles, porque eles querem dar toda a larga, que eu sou boa pança larga, que a gente torna-se toda vazia, e a deles à larga. Querem andar lá muito bem à larga para eles, sabe-se que a cooperativa é de todo o povo, o corrente é para todo o povo, faz uma grande diferença neles. Não deve haver em Portugal se não cooperativa. Das serras da Madeira, numa levada que começa lá dentro no Pão das Freiras. Portanto, e depois como é que é distribuído? Porque há muitas propriedades, depois as pessoas têm essa água, como é que é distribuído? Isso já está estabelecido há muitos anos e cada pessoa tem certa quantidade de água conforme a terra que tem e pagamos todos os anos à Comissão da Levada, que é para poder manter os levadeiros e a levada sempre limpa e distribuírem a água. Essa comissão faz parte da Câmara? Não é. É uma comissão mesmo da levada. Os agricultores que meteram ombros, os agricultores primeiro fizeram isso, reuniram-se uma comissão, os antigos, e depois reuniram-se e acertaram. E estabeleceram esse sistema, não é? Agora tem direito a quanto tempo aqui de água? Hora e meia. Ao fim de uma hora e meia vai para outra propriedade. Para outra, para o meu vizinho ali. E depois quando é que volta a ter direito a regar com essa água? Daqui a 17 dias e 7 horas. É 17 dias e 7 horas do dia. Isto é um sistema muito complicado e às vezes é para calhar de noite, não é? Pois, as pessoas têm que vir regar de noite. Pois, muitas vezes calha de noite, sempre de 7 em 7 horas. De 12 em 2 dias, no menos calha sempre de noite. Mas a Madeira tem muita água, não é? O problema é o sistema. Se canalizassem a água, talvez já desse mais possibilidades de ser aproveitada por maior número de pessoas e sem este sistema, que é um bocado complicado, não achas? Acho que sim. Como é que devia ser resolvida esta questão? Um momento, eu vou ficar a minha frente. Este homem não pode perder tempo. É preciso aproveitá-lo até à última gota, assim como a água, enquanto tem direito a ela. Deste modo, regar as culturas é uma tarefa extenuante. É com um molho de folhas secas e terra que o camponês vai desviando o curso da água, fazendo-a chegar a todos os recantos da corela dentro do tempo de aluguer que lhe cabe. Aquedutos abertos no solo ou na rocha, as levadas foram construídas à força do braço humano de escravos e mouros. Umas são propriedade do Estado, outras pertencem a particulares. A água é cara. A sua história acha-se ligada à luta dos camponeses madeirenses pela posse da terra,
já que a construção de levadas remonta à idade das primeiras explorações agrícolas. A repressão policial foi sufocando as revoltas dos trabalhadores rurais, a mais recente das quais ocorreu na Ponta do Sol, onde em 1962 a polícia salazarista assassinou uma jovem, ferindo e prendendo muitos camponeses. A princípio, a água caiu, eu estou deixando a água. E a água caiu e era 30 escudos. E quando não foi agora, até no 25 de abril para cá. Antes. E de 30 passava para 40. E de 40 ia para 50. De 50 ia para 60. Não pagava nada, o Ricos cá não pagava. O Ricos tinha uns com 34 euros, outros com 33, outros com 8 euros, outros com 3 euros, outros com 5. Que era toda obrigação, saía 130 horas de água de obrigação. E era sempre dada. E enquanto aquela água de obrigação se caía, a gente não se podia valer a pobre dinheiro. Podia estar o qual que tivesse, mesmo caseiros ia castigar, mas eu não podia valer. Porque se valesse, eu ia ser castigada. A gente, o do que ficava de obrigação, não tinha se vendendo a 60. E agora passava para 25. Portanto, agora toda a gente tem Toda a gente paga o mesmo, não é? Sim, senhora. Mas há uma comissão, foi organizada uma comissão. Foi uma comissão, sim, senhora. Tanto pago, todos os caseiros, pagam a mesma com os outros. E o pobre paga, o outro não deve pagar a mesma. A zona agrícola é de 20 mil hectares, o que representa cerca de 30% da superfície total da ilha. Nesta área, a densidade demográfica é elevada, cerca de 1.250 habitantes por quilómetro quadrado. 42% dos madeirenses são analfabetos. No seio da população rural, o analfabetismo atinge os 80%. Muitos sem eletricidade, sem água, sem esgotos, explorados pelos intermediários, uns mal colhendo para sobreviver, outros dividindo com os senhorios o parco produto da terra, outros ainda. Assim vivem os que arduamente trabalham os campos madeirenses. É uma agricultura marcadamente de subsistência, portanto, onde a maior parte do que as pessoas produzem é para autoconsumo. Por outro lado, existem culturas chamadas culturas ricas, que são as zonas da monocultura, sobretudo na costa sul da Madeira, que aliás é a mais produtiva, a mais quente, que tem excedentes de produção e, portanto, que são lançadas no mercado, até algumas no mercado exterior. Pode-se dizer que essas culturas ditas ricas são, portanto, três, que é a vinha, portanto, do conhecido vinho da Madeira, que apresentam um volume de exportações da ordem de grandeza dos 100 mil contos por ano. Estes 100 mil contos devem-se notar que a balança comercial da Madeira apresenta um déficit de 1.200.000 contos. Portanto, 100 mil contos de exportação é um valor importante neste contexto. Claro, o déficit é coberto, como já referi, pelas divisas provenientes dos imigrantes e do turismo, mas fundamentalmente hoje do turismo. Portanto, dizia eu que uma das culturas ditas ricas, porque exatamente ricas pelo aspecto de que são aquelas que se podem obter dinheiro pela sua comercialização, é o vinho. Aliás, é conhecido a nível nacional, até pela fama que tem nos mercados externos, mas cultura hoje que atravessa até um período um bocado difícil, não em questões de mercado, mas em questões de determinada qualidade, pois temos de proceder a uma reconversão das vinhas muito acentuada para castas, portanto, de melhor qualidade, onde hoje há zonas que estão praticamente cultivadas com castas de qualidades inferiores que, face às exigências dos mercados internacionais, designadamente as exigências da EFTA, mercado comum, e aliás até dos próprios países socialistas, temos de proceder a ritmo muito acelerado a uma reconversão de vinhas nessas zonas onde as castas são de qualidade inferior. Hoje a nossa produção de vinho andará na ordem dos 12 milhões de litros,
portanto, sendo mais de metade produzido por, digamos, por castas menos boas. Se bem que parte dela é para consumo interno e aí não haverá grandes problemas. O senhor tem uma zona de terra muito grande ocupada com a plantação de cana-de-açúcar ou não? Não, pouca coisa. É só este e aquilo. São estes dois bocadinhos. E o resto é bananeiras, não é? É bananeiras, o resto é bananeiras e duas parreiras que tem aí, pouca coisa de vinha. O mais é bananeiras. Pois. O senhor considera-se um pequeno proprietário, não é? Pequeno mesmo, pois. Não tem trabalhadores aqui a cuidar da terra, não? Não, é o senhor que faz tudo? Eu é que faço tudo. A não ser em alguns períodos do ano em que é preciso... Pois, quando é para cavar as bananeiras, quando eu quero cavá-las todas de uma só vez, para deitar o guano, por exemplo, eu então chamo um homem ou dois e nessa altura então falo pessoal de fora. Então quero dizer, aquilo que o senhor aqui colhe, não é, das suas culturas, consegue ainda vender alguma coisa ou é para o seu consumo, quer dizer? Eu vendo mesmo a cana para vender, que a gente não pode transformar em... Claro, a cana, claro. A gente não pode... E a banana também é... Mas isso dá-lhe rendimento, é daí que vive, não é? Pois, é claro. E compensa? Não quero dizer que recompense, mas... Porque a cana, olhando bem, ainda está barata, o preço que está. Ainda é pouco, mas também a gente fica com... A gente prefere cultivar a cana, porque serve também para tratar de gado. Temos uma vaca, tenho ali uma vaca mesmo, que a cana ajuda muito. O mate, também a bananeira dá mate, mas nunca é mate como a cana. E depois o sabugo, este, para engordar a vaca, é o que há de melhor cá na Madeira, é este. O aproveitamento de palha para o gado é precisamente a razão pela qual muitos agricultores madeirenses foram mantendo a cultura da cana-de-açúcar, que se tornara não rentável. Existente já quando do 25 de Abril, esta situação viria a provocar a movimentação camponesa de maiores repercussões após aquela data. Os camponeses, que há 19 anos não viam o produto do seu trabalho aumentar, uniram-se aos produtores de toda a ilha, exigindo o pagamento do produto ao preço único de 25 tostões por quilo e avançando com outras reivindicações. Por elas se bateram numa dura luta que culminou com a ocupação do engenho durante 18 dias. Após este período, os camponeses aceitaram o aumento para 14 tostões, o que é mais do dobro do preço pago anteriormente. Os engenhos, fábricas de transformação da cana, cuja nacionalização era também pedida pelos trabalhadores rurais, têm a sua história ligada ao proprietário Hinton, com interesses em vários setores da economia madeirense, que por volta dos anos 30 conseguiu o monopólio da cana em toda a ilha. A Madeira apresenta condições de produção da cana-de-açúcar extremamente elevadas. Portanto, o que os serviços técnicos julgam hoje mais conveniente é a diminuição da área de cana-de-açúcar em cerca de 600 hectares. Portanto, ficando só a cana, não para a produção de açúcar, porque não será rentável, mas sim deixar a cana para o fabrico de mel e aguardentes, rums, portanto, produtos com grande capacidade de incorporar valor. Esses hectares que se pretendem, portanto, reconverter da cana, pensa-se substituir fundamentalmente pela vinha, portanto, destas castas melhor. Hoje eu, pessoalmente, não acredito na reconversão, porque ainda há bem pouco tempo, mesmo há pouco tempo, há ano e meio, por exemplo, ou 2 anos, a banana, em alguns meses de verão, eles nem sequer vinham buscar, não queriam ela mesmo. Apodrecia em cima da terra e a gente só comia o que a gente podia e o resto ficava mesmo partida. E nessa altura começaram a aconselhar que era para a gente arrancar as bananeiras e plantar a vinha. Tenho vizinhos que fizeram isso, mas hoje em dia já estão muito arrependidos. Porque agora a banana ceboia está a dar um preço normal. E esses que plantaram vinha tiveram aí uns 4 ou 5 anos para aquilo poder começar a produzir. E portanto, veja lá o que eles perderam e agora já foram lá abaixo à junta para ver se podiam plantar bananeiras outra vez, como a banana está dando mais, mas eles não autorizam. A junta deu um subsídio para isso e agora não autoriza que arranca a vinha para tornar a plantar bananeira. Portanto, eu acho que neste caso da cana também não é de aconselhar a arrancar. Então qual é a cultura que dá mais rendimento? Atualmente a banana. Sim.
Agora depois que deixou de vir aquela banana de Angola que vinha... Não sei se foi por causa disso ou é que a comercialização agora pode ser também de outra maneira, pode haver menos intermediários, talvez seja isso. E então agora estão a pagar mais do que pagavam antes. O senhor vende a intermediários que depois colocam no mercado, como é esse circuito? Eu vendo a intermediários, sim. Há cá uns intermediários que compram a banana e vão lá abaixo, metem no armazém no Funchal e depois lá é empacotada para ir para o continente. Mas esse sistema poderia ser reformulado, de modo a que os intermediários, por exemplo, não tivessem... Se eu quiser vender diretamente, eu posso levar diretamente para o armazém da cooperativa. Pois. Agora há uma cooperativa que compra a banana e eles pagam mais 5 tostões em quilho. Mas para eu cortá-la e falar um carro para levar para o Funchal, já não me recompensa. Quase que é melhor o intermediário vir cá e levar, porque ele já leva de outras. Ele não leva só a minha, o carrete já vai tudo incluído. Ele paga um carrete só e já leva 10, 12 mil quilos de banana, por exemplo. E portanto eu acho que nesse caso já eu não fiquei afetado. Se eu fosse a pagar um carro só para levar a minha banana lá abaixo e perdesse de pagar só, mas para cartá-la para o caminho, como ele cá atrás o pessoal, eu acho que isso para a gente é praticamente igual. Não há uma liga de pequenos agricultores aqui que possa de facto tratar dessas questões? Então e não ver há. qual é a forma de encurtar o circuito e... Pois, é isso mesmo que eu falei. Está a ser tratado? Está a ser tratado, mas é a tal coisa, essa liga recebe lá embaixo no armazém. Eles não vêm cá acima cortar a banana, levá-la para a estrada e pagar o correio para baixo. Eles falam com os agricultores, como eu, por exemplo, já me informei disso, e eles disseram-me que apanhasse e que levasse para baixo pagavam mais 5 tostões do que o preço que sai no diário, no sábado que sai. Todos os sábados sai o preço da banana no diário. Ora, mas eu fiz lá as minhas contas e vejo que não me recompensa praticamente. A Madeira exporta no sentido de sair da Madeira, porque o grande consumidor é o continente, 90 mil contos de banana por ano. Portanto, a preços do ano passado. Aliás, os consumidores do continente devem ter notado que a banana, portanto, subiu imenso de preços, dando hoje a pagar-se aqui ao lavrador madeirense 6,500 o quilo. A cultura da banana antes do 25 de Abril estava em declínio, e em declínio exatamente por causa da banana que vinha da África, condições, portanto, de produção, custos de produção muito mais baixos nas zonas das ex-colónias portuguesas, designadamente em Angola. Portanto, levou a um abandono da cultura da banana por muitos agricultores. Depois do 25 de Abril, com a descolonização e, portanto, com as perturbações naqueles centros abastecedores, a procura da banana da Madeira, portanto, foi enorme e está-se hoje a fazer grandes plantações de bananais. Portanto, a banana julga-se que é uma cultura que, como centro fornecedor do continente, portanto, tem mercado garantido, que poderá ser uma cultura a manter, é uma cultura importante, como eu já referi, portanto, distribui muitos milhares de contos à lavoura madeirense. Portanto, digamos, no aspecto agrícola, são estas três as culturas mais importantes. No aspecto agropecuário, pode dizer-se que as explorações são anti-económicas até. A grande maioria dos produtores de gado na Madeira têm apenas uma cabeça de gado, portanto, em condições higiênicas más, com gado de qualidades mesmo más. Portanto, a produção, portanto, de leite e carne não chega para o consumo local. Digamos, pode-se dizer que o nosso déficit nesses produtos é da ordem de grandeza dos 75 mil contos por ano. E eu volto a lembrar que o nosso déficit é de 1.200.000, portanto, 75 mil contos é importante. E, portanto, tem um peso, tem uma importância que deverá ser... O setor agropecuário
tem que ser relançado porque naturalmente que há muito por fazer ainda nesse setor.